Oi, gente, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo. Eu espero que cada um de vocês também esteja bem. Esse é o primeiro vídeo aqui do canal e eu resolvi começar com um assunto que muitas pessoas têm dificuldade. Regra de 3 simples, e eu vou ensinar de uma forma que você não vai mais precisar usar aquelas setinhas. Primeiramente, o que é regra de 3 simples? Nada mais é que um procedimento onde a gente conhece 3 valores e a gente vai em busca do quarto valor. Eu trouxe para vocês um exemplo, onde isso vai ficar bem mais claro. Vamos lá. Um trem, deslocando-se a uma velocidade média de 400 km por hora, faz um determinado percurso em 3 horas. Em quanto tempo faria esse mesmo percurso se a velocidade utilizada fosse de 600 km por hora? Primeiramente, a gente vai montar o quadro de valores. A questão ela trabalha com o quê? Com velocidade média, quilômetros por hora, e hora, que é o tempo. E ela fala para a gente que, quando esse trem ele se desloca a uma velocidade média de 400 km por hora, ele faz um determinado percurso em 3 horas. Em quanto tempo faria esse mesmo percurso se a velocidade utilizada fosse de 600 km por hora? Ou seja, a velocidade do trem ela aumentou. Logo, ele vai fazer isso em mais ou menos tempo. Como a gente ainda não sabe em quanto tempo o trem vai fazer esse percurso, a gente vai chamar isso de x, que é o que a gente está procurando. E agora a gente precisa fazer uma pergunta. Eu não vou ensinar para vocês isso com a forma de inversamente proporcional, diretamente proporcional. Eu vou ensinar de uma forma bem mais tranquila, uma forma bem mais fácil. E você vai precisar fazer uma pergunta para a questão. Vê só. Olhando para ela, a gente vai perguntar assim: se o trem, ele indo a uma velocidade média de 400 km por hora, ele faz esse percurso em 3 horas, se ele passa agora aí em 600 km por hora, ou seja, a velocidade média que ele está indo vai ser maior, né? Ele vai fazer esse mesmo percurso em mais ou menos tempo. Obviamente, o trem ele vai chegar mais rápido, então ele vai fazer esse percurso em menos tempo. Então, a gente vai pôr um menos aqui do lado. Como é que a gente vai fazer isso agora? Isso sempre vai ficar do mesmo jeito. X é igual a... Quem está com x, ele vai estar sempre em cima. Quem está acompanhado com x, ele sempre vai ficar na parte de cima. Então, veja só como vai ficar. Vai ficar 3. E agora, aquela perguntinha que a gente fez lá. Indo na velocidade de 400 km por hora, ele faz isso em 3 horas. Se ele passa aí em 600 km por hora, ele vai fazer isso em menos tempo. Então, se é menos, a gente vai pegar o menor número aqui. Quem é o menor? 400 ou 600? Obviamente, 400 é o menor número. Então, ele vai ficar na parte de cima, aqui. Logo, o 600 ele vai ficar na parte de baixo. E agora é muito simples. A gente só precisa fazer uma multiplicação e depois a gente vai dividir. 3 vezes 400 dá quanto? 3 vezes 400 é igual a 1.200. A gente vai repetir os 600. E agora a gente vai precisar fazer uma divisão. Quanto que é 1.200 dividido por 600? Se a gente cortar esse zero aqui, corta com esse daqui, corta esse zero com esse daqui, então vai ficar 12 dividido por 6. Quanto que é 12 dividido por 6? 2, né? Então, esse trem ele vai fazer esse mesmo percurso agora, só que em 2 horas. Muito simples, né? Uma questão muito fácil. Eu trouxe para vocês aqui 2 exercícios. E eu peço para que vocês pausem o vídeo, tentem resolver. E depois vocês dão play no vídeo para poder a gente resolver aqui juntos. Então, vamos lá? Uma equipe de 5 professores gastou 12 dias para corrigir as provas de um vestibular. Vamos lá, vamos destacar os dados. Uma equipe de 5 professores gastou 12 dias para corrigir as provas de um vestibular. Considerando a mesma proporção, quantos dias levarão 30 professores para corrigir as provas? Vamos para o quadro de valores. A questão ela trata de quê? De professores e de dias. E ela fala que uma equipe de 5 professores gastou 12 dias para corrigir as provas de um vestibular. Considerando a mesma proporção, quantos dias levarão agora 30
professores para corrigir as provas. A gente tem 3 dados, olha só, regra 3 simples, a gente tem 3 dados, e a gente está em busca do 4º dado, que nesse caso, nessa questão aí, eles querem saber quantos dias os professores vão levar para corrigir essas provas. Como a gente ainda não sabe, a gente vai chamar de x. E é o mesmo jeito do exemplo que eu dei. Vai ser sempre da mesma forma, x é igual a... Quem está acompanhando aqui o x, ele vai estar sempre em cima. Nesse caso aqui, quem está acompanhando o x é o número 12. Então, ele vai ficar na parte de cima. E a gente vai fazer a pergunta agora. Se 5 professores levam 12 dias para corrigir essas provas, quando eu tiver agora 30 professores, eu aumentei o número de professor, logo eu vou corrigir essas provas em menos tempo, né? Então, eu vou pegar aqui o menor número. Qual que é o menor número? 5 ou 30? 5, né? Então, 5 ele vai ficar na parte de cima, logo o 30 ele vai ficar na parte de baixo. Esse ponto aqui, ele significa que é uma multiplicação que a gente vai ter que fazer. E aí vai ser 12 vezes 5, que é igual a 60. Então, vai ficar 60 dividido por 30. Se a gente cortar esses zeros aqui, corta esse zero com esse daqui, vai ficar 6 dividido por 3, que é igual a 2. Ou seja, esses professores, eles iriam levar 2 dias para corrigir essas mesmas provas. A questão número 2, eu peço para que vocês também pausem aí, tentem resolver a questão. E depois você dá um play aí para a gente continuar juntos, tá? Então, bora lá. Em uma panificadora são produzidos 90 pães de 15 gramas cada um. Caso queira produzir pães de 10 gramas, quantos iremos obter? Primeiro, a gente vai fazer aquele quadro. A questão, ela trata de pães e de gramas. E ela fala pra gente que nessa panificadora são produzidos 90 pães de 15 gramas cada um. E caso queira produzir pães de 10 gramas, ou seja, eu estou diminuindo o tamanho do pão, quantos iremos obter? Então, a questão ela está pedindo pra gente quantos pães vamos conseguir obter se a gente diminuir a grama do pão. Então, como a gente não sabe, a gente vai chamar isso de x. Observa que, novamente, a gente tem 3 valores, onde a gente vai encontrar o 4º valor. Isso que é uma questão de regra de 3. Sempre da mesma forma, x é igual a... Quem é que está acompanhando o x aí? Nessa questão aqui, quem acompanha o x é o 90. Logo, o 90 ele vai ficar na parte de cima. Sempre, quem estiver acompanhando o x vai ficar em cima. E agora a gente faz a pergunta. Se com 15 gramas, fazendo pães de 15 gramas, são produzidos 90 pães, se eu diminuir a quantidade de grama, eu vou fazer mais ou menos pães? Mais, né? Vai sobrar mais massa. Então, a gente vai utilizar aqui o maior número. E qual que é? 15 ou 10? 15. Então, 15 ele vai ficar na parte de cima e o 10 vai ficar na parte de baixo. Então, agora a gente vai fazer uma multiplicação e depois vai fazer a divisão. 90 vezes 15 é igual a 1.350. 1.350 dividido por 10. E agora, se a gente cortar esse zero aqui com esse zero aqui, vai ficar 135 dividido por 1, que isso é igual a 135. Ou seja, a gente vai conseguir produzir 135 pães de 10 gramas. Muito fácil, né, gente?